Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arthurvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Olá, meus amigos. Nós vamos continuar no vídeo de hoje a leitura do nosso livro Anotações de Processo Civil. Estamos no tópico da revelia, a ausência, portanto, de oferecimento de defesa por parte do réu. Estamos vendo, já vimos no vídeo anterior as noções gerais sobre a revelia, hipóteses em que não há propriamente revelia, mas aplicam-se os efeitos da revelia, então uma equiparação da revelia. Falamos do primeiro efeito, que é o efeito material, o efeito principal da revelia, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor na petição inicial. No vídeo de hoje, nós vamos continuar a análise dos efeitos da revelia, agora pelos efeitos processuais, tá certo? O primeiro deles está na tela aí para os senhores, o julgamento antecipado do mérito. O julgamento antecipado do mérito, previsto no inciso 2º do artigo 355 do CPC, será uma decorrência da presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial. Se não há necessidade de provar os fatos alegados na petição inicial, dispensa-se a fase instrutória e o juiz pode, desde logo, proferir sentença. Quando não se produzir o efeito principal da revelia, não haverá necessariamente julgamento antecipado. Sua ocorrência, então, dependerá de outros fatores. Um próximo efeito processual é a desnecessidade de intimações do revel. Se o réu fica revel e não constitui advogado nos autos, os prazos passarão a ter fluência independentemente de intimação específica. Por exemplo, o prazo para recorrer começa a fluir para o revel a partir da publicação da decisão no órgão oficial, Diário de Justiça. Mas esse efeito desaparece se o réu intervier posteriormente no processo, como adiante se verá. Essas regras estão previstas no artigo 346. Inocorrência de questão prejudicial apta a fazer coisa julgada. No sistema do CPC de 2015, a resolução das questões prejudiciais, observadas determinadas condições, faz coisa julgada material. É o que se encontra do parágrafo 1º do artigo 503 do CPC. Mas esse fenômeno não ocorre se tiver havido revelia. É o que consta do inciso 2º desse parágrafo 1º do artigo 503. Um dos requisitos é, portanto, a participação efetiva do réu. Ele não pode ter ficado revel. Sem a contestação, a rigor, a questão prejudicial nem sequer se forma. Afinal, questão é o nome que se dá a um ponto relevante, afirmado por uma das partes e contestado pela outra. A regra em pauta destina-se a afastar a formação da coisa julgada da questão prejudicial, nos casos em que não houve o efetivo contraditório. Efeitos nos casos de equiparação à revelia. Como visto, a revelia, propriamente dita, decorre da falta de contestação tempestiva pelo réu devidamente citado. Em outras situações de descumprimento de outros ônus processuais, tem-se, a despeito de não haver propriamente revelia, a determinação de aplicação do seu regime. Mas
como muitas vezes o descumprimento do ônus ocorre depois do momento da defesa, e essa já foi apresentada, já não se poderá cogitar do efeito principal da revelia, de presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo autor. Nesses casos, a aplicação do regime da revelia acabará por implicar apenas a desnecessidade de intimação do rével, dos atos subsequentes do processo. Assim, se o réu contestou e posteriormente deixou de cumprir a determinação do juiz para regularizar sua representação, continua sendo necessária a prova dos fatos alegados pelo autor, porque houve impugnação. Ela ingressou no processo e não tem como ser simplesmente ignorada, a não ser que o defeito na representação tenha se dado já na prática desse próprio ato, hipótese em que ele será ineficaz, se não regularizada a representação. Mas o réu não será mais intimado dos atos processuais subsequentes no processo. Outro exemplo: se houver o falecimento do advogado do réu quando estava por se iniciar a fase instrutória, o juiz suspenderá o processo. É o que se vê do inciso 1º do artigo 313 do CPC, determinando que o réu constitua novo procurador no prazo de 15 dias. Findo o prazo sem cumprimento da determinação, o processo prosseguirá, inclusive com a produção da prova eventualmente ainda não realizada, mas sem que para isso o réu seja intimado, assim como desnecessária se torna a intimação da sentença. Parágrafo 3º do artigo 313 do CPC. Inocorrência do efeito principal da revelia. Então nós tratamos dos efeitos, tanto material quanto processual. Agora nós veremos vimos que alguns dos efeitos processuais decorrem desse efeito principal, desse efeito material. Agora nós veremos os casos previstos no ordenamento jurídico, do qual não se aplica, não incide o efeito material da revelia, ou também chamado efeito principal. Vamos a eles. Inocorrência do efeito principal da revelia. A ocorrência da revelia, não apresentação de contestação tempestiva, nem sempre implica a produção de seu efeito principal, que é a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial. O artigo 345 do CPC enumera hipóteses em que esse efeito não se produz, nas quais, consequentemente, em princípio também não se terá o julgamento antecipado, ao menos não por força da revelia. E há ainda outras, extraídas sistematicamente de outras normas do Código. Então, em primeiro lugar, contestação por litisconsorte passivo, inciso 1º do artigo 345. Quando vários forem os réus, a contestação de algum deles pode aproveitar aos demais, no sentido de afastar o efeito do artigo 344. Mas para isso, é indispensável que os fundamentos das pretensões formuladas pelo autor contra o litisconsorte rével e contra aquele que contestou sejam comuns. Assim, não serão considerados verdadeiros os fatos alegados pelo autor em relação ao réu que não contestou, se houver contestação desses mesmos fatos por qualquer outro litisconsorte passivo. Afastado o efeito principal da revelia, a prova torna-se necessária, não podendo o juiz julgar antecipadamente apenas em relação ao litisconsorte rével. Todavia, pode ocorrer que o autor demande os réus, amparado em diferentes causas de pedir fáticas remotas contra cada um deles. Nesse caso, a contestação apresentada por um deles em nada auxiliará o outro, que não contestou, pois impugna fatos distintos daqueles que o autor invocou contra o rével. Por exemplo, uma companhia promove contra os dois ex-diretores seus, uma ação indenizatória, afirmando que cada um deles, por ocasião de determinada operação societária, prevaleceu-se de informações sigilosas e teve ganhos indevidos às custas da companhia. Na demanda, a companhia não lhes imputa nenhuma atuação conjunta ou orquestrada. Pelo contrário, narra relativamente a cada um deles condutas próprias, independentes uma da outra. O litisconsórcio funda-se apenas na afinidade de questões,
inciso 3º do artigo 113 do CPC. Nesse caso, se um dos réus contesta e o outro não, a defesa apresentada em nada aproveitará ao revel, sob o aspecto fático, pois impugna fatos diversos daqueles que lhe foram imputados. Além disso, às vezes, há apenas uma parcial coincidência de fundamentos fáticos, invocados pelo autor contra um e outro réu. Nesse caso, para saber se a defesa apresentada por um deles irá aproveitar ao outro que ficou revel, é preciso verificar se os fatos impugnados na contestação estão entre aqueles que são comuns às duas causas de pedido. Por exemplo, se numa ação de reparação de danos por acidente de veículo, intentada contra o condutor e o proprietário do veículo, apenas esse último contesta, negando ser o proprietário e daí buscando ser excluído da responsabilidade solidária, essa contestação não tem o condão de afastar o efeito da revelia em relação ao réu que não contestou, e serão reputados verdadeiros os fatos relativos ao acidente. Em suma, se o fato alegado pelo autor diz respeito a todos os litisconsortes, a contestação de um afasta o efeito da revelia em relação a esse fato. Mas, se o fato alegado diz respeito apenas ao revel, a falta de contestação desse torna o fato incontroverso, a despeito das contestações apresentadas pelos outros litisconsortes. Segundo caso em que não se aplica o efeito principal ou material da revelia, ação sobre direitos indisponíveis, inciso 2º do artigo 345. A indisponibilidade do suposto direito sobre o qual versa a lide também impede a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, assim como também inadmite a confissão, artigo 392, e afasta o ônus de impugnação específica, artigo 341, inciso 1º. A esse respeito, adiante, onde se procura explicar a razão de ser e os limites dessa exceção. A ausência de instrumento substancial, inciso 3º do artigo 345. Também não se produzirá o efeito principal da revelia se faltar instrumento indispensável para a existência jurídica, eficácia ou validade do ato jurídico de direito material em que se funda a ação. Há atos jurídicos cujo instrumento escrito, normalmente público, é previsto pela lei como sendo da essência do próprio ato. Exemplo, a escritura pública para aquisição de imóvel. Tal instrumento mostra-se indispensável à propositura da ação, sendo obrigatória sua juntada à petição inicial, como se vê do artigo 320 do CPC. Faltando o instrumento indispensável, não há jamais como se considerar o ato em questão como sendo existente, válido ou eficaz. A revelia e qualquer presunção de veracidade que dela se extrairia tornam-se irrelevantes em face disso. Quarta hipótese: fatos incompatíveis com os elementos dos autos, ou improváveis ou inverossímeis, inciso 4º do artigo 345. O inciso 4º do artigo 345 do CPC dispõe que não é dado ao juiz presumir como verdadeiros os fatos narrados pelo autor quando estiverem em contradição com o que já há nos autos, ou quando contrariarem fatos notórios, regras do bom senso, máximas de experiência. Enfim, fatos inverossímeis, insuscetíveis de credibilidade. Na jurisprudência, encontram-se casos em que o próprio autor juntou com a petição inicial prova documental que desacreditava totalmente a versão dos fatos que ele estava narrando, de modo que, mesmo com a revelia, tal narrativa fática não pôde ser presumida verdadeira. Além disso, o juiz não presumirá como verdadeiros fatos impossíveis de terem ocorrido, ou mesmo fatos cuja probabilidade de ocorrência é absolutamente mínima. Por outro lado, isso não significa que, nesses casos, o juiz também vá, sempre e de plano, considerar tais fatos como inexistentes, cerceando o direito probatório do autor. Na medida em que haja pleito probatório fundamentado e consistente, deverá haver a produção de provas. Aliás, mesmo no processo com revelia, o juiz tem o poder de produzir provas de ofício, nos limites do razoável, isto é,
sem que desrespeite a exigência de imparcialidade e a consideração da proporcionalidade entre os custos e tempo que a produção da prova exigirá e os resultados que, em tese, ela pode atingir. Além desses previstos no artigo 345 do CPC, há outros casos em que não ocorre o efeito principal da revelia, que são extraíveis de outras disposições do Código. Em primeiro lugar, réu preso e citação ficta, curador especial. Se o réu preso ou o réu citado por edital ou com hora certa não contestou, o juiz nomear-lhe-á curador especial. É o que se vê do inciso 2º do artigo 72 do CPC. E a esse terá o dever funcional de formular a contestação. Como, nesse caso, não é exigível a impugnação específica, artigo 341, parágrafo único do CPC, não será possível reputarem-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor, mesmo que não tenham sido expressamente impugnados. Substituição do assistido pelo assistente. Caso o assistido seja rével, o parágrafo único do artigo 121 do CPC prevê a possibilidade de o assistente simples atuar como seu substituto processual. Nesta situação, a contestação apresentada pelo assistente afasta os efeitos da revelia prevista nos artigos 344 e 346 do CPC. Decorrências. Disso decorre que, em todas essas hipóteses, afasta-se o efeito principal da revelia, não estando o autor desobrigado de provar os fatos constitutivos de seu direito, artigo 348. Consequentemente, não ficará autorizado o julgamento antecipado da lide, pela tão só ocorrência da revelia. Eventualmente, ele ocorrerá por outro fundamento. Permanecerá incidindo a consequência da não intimação do réu revel, pelo menos até que ele tardiamente ingresse no processo. E aí, o comparecimento posterior do revel. A falta de contestação não impede o réu de comparecer posteriormente ao processo, por meio de advogado, e a partir de então acompanhá-lo, passando a ser intimado dos subsequentes ao seu ingresso. Todavia, o réu receberá o processo no estado em que se encontrar, é o que se vê do parágrafo único do artigo 346. Isso significa que se terá operado preclusão em relação aos atos processuais já ocorridos, antes do comparecimento, não se repetindo qualquer deles pelo fato de o revel ter comparecido. Assim, se a fase instrutória já se encerrou, não haverá ensejo para a participação do revel na prova, não podendo sequer produzir contraprova. Poderá, todavia, o revel participar da fase probatória, caso não tenha sido concluída quando de sua intervenção, inclusive produzindo contraprova aos fatos alegados pelo autor, artigo 349. Em princípio, afirma-se que não poderá provar suas alegações, porque não as fez, não contestou, apenas tendo direito a redarguir as provas do autor. Mas lembre-se que existem fatos que constituem fundamento de defesas, conhecíveis de ofício. Quando a tais fatos o revel pode produzir provas, deverá ser intimado para a audiência, podendo, por seu advogado, contraditar as testemunhas e formular reperguntas. Além disso, pode o revel alegar qualquer matéria processual ou de mérito que compita ao juiz conhecer de ofício, porque para essas não ocorre preclusão. Pode alegar a matéria que seria enquadrável em preliminar de contestação, artigo 337, exceto a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, por exemplo, incompetência absoluta, litispendência, coisa julgada, perempção, ausência de legitimidade ou de interesse processual. Todas essas matérias o juiz pode conhecer de ofício, logo o réu pode também alegar posteriormente. Ademais, existem defesas de mérito que podem ser conhecíveis de ofício e, portanto, podem ser alegadas a qualquer tempo pelo réu, inclusive o revel. São as objeções materiais. Exemplo, pagamento, nulidade absoluta do ato em que se funda a ação, prescrição, decadência legal, etc. Poderá, evidentemente, recorrer. Aliás, o recurso não está vedado mesmo ao revel que ainda não tenha anteriormente ingressado no processo e o faça no próprio momento do recurso. Apenas ocorre que, intervindo antes da sentença, ele deverá ser dela intimado normalmente, na pessoa de seu advogado. Já essa intimação não será cabível se,
até o momento da sentença ele ainda não houver comparecido, hipótese em que o prazo para ele apelar ocorrerá da publicação do ato no órgão oficial. Parte final do artigo 346 do CPC. Então essas, meus amigos, foram as considerações relacionadas à revelia. Nós vamos fazer um corte no vídeo por aqui e vamos continuar a tratar nos próximos vídeos a respeito do próximo tópico que está na tela aí para os senhores, as providências preliminares. Então é isso, por hora é só, fiquem todos com Deus e até a próxima.